Jesus. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Perdoe por 1 minuto de atraso, mas vamos orar. Não é isso? Só porque você riu, Giovana, você faz a oração. Bem, gente, beleza? Joia? Boa noite, seja bem-vindo. Vai, Giovana, ora por nós aí. Senhor Deus, te agradecemos, Pai, por acordar mais um dia. Amém, Senhor. Debaixo da tua graça, Deus. Te agradecemos por mais essa noite de estudo. Te pedimos, Deus, que guarde a vida dos nossos pastores. Amém, Senhor. Sempre dê provisão, livramento para eles, para a família deles, para que sempre estejam aqui conosco, agregando nas nossas vidas. Sim, Pai. A tua palavra, o teu ensinamento, Deus. Que essa noite seja uma noite maravilhosa, de muito aprendizado, que os nossos corações e mentes estejam como terreiros fecundos, Deus, para que o Senhor plante toda a sua palavra. Em nome de Jesus, te pedimos também que os nossos irmãos que ainda não chegaram, Amém, que Pai. estão vindo, venham em segurança. Sim, E Deus. aqueles que não puderam estar aqui com a gente hoje, também estejam debaixo do teu favor, da tua graça e da tua bênção. É o que te pedimos. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 14, a partir do versículo 20. 1 Coríntios capítulo 14, a partir do versículo 20. Nós estamos aqui há algum tempo falando sobre o capítulo 14. E inevitavelmente, ou obviamente, falando sobre o dom de línguas, não é isso? Vimos aqui já as vertentes do dom de línguas. Vimos que existe 3 ou 4 aí linhas de pensamento sobre o dom de línguas. Aqueles que acreditam que o dom de línguas é apenas idiomático, aqueles que acreditam que o dom de línguas é apenas celeste ou espiritual ou angelical. Terceira linha de pensamento, aqueles que acreditam nas 2 formas do dom de línguas, que seria tanto idiomático como espiritual também, e aqueles que acreditam que este dom não existe mais. Cessou no 1º século, e quem pensa assim também pensa que ele é idiomático. No capítulo 14, no começo, nós vimos que, de fato, o apóstolo Paulo, no capítulo 14, não está engrandecendo o dom de línguas. Se olharmos para o capítulo 14, achando que Paulo está engrandecendo o dom de línguas, nós estamos com uma péssima hermenêutica, uma péssima interpretação. Porque, na verdade, ele está exaltando a profecia. O objetivo de Paulo ao escrever esse texto do capítulo 14 não é nos dar subsídio para valorizarmos o dom de línguas, mas ele mostra a superioridade da profecia em relação ao dom. Depois ele fala que queria que todos falassem em línguas, porque não é proibido, independentemente da sua versão, né, da sua interpretação do dom. Como eu já disse, eu entendo ser idiomático, mas para os nossos dias. Mas o que ele preferia era que a igreja profetizasse, porque nas palavras dele, quem profetiza é superior ao dom de línguas. O Marcelo já chegou ali falando em língua. E aí, Marcelão? Quase, hein? Eu vi, hein? Que bom que nada aconteceu. Depois ele mostra para nós que existe uma importância em profetizar mais do que falar em língua, até mesmo pela edificação da igreja, até mesmo para mostrar que a profecia, quem profetiza, fala a homens. Então, se todo mundo chegar aqui bem dizer em espírito, como é que o indouto ou o ignorante vai dar glória a Deus ou vai concordar com a sua ação de graça? Não tem jeito, porque está falando uma língua que ninguém entende, né? Aí, a partir do versículo 20, irmãos, eu preciso defender um pouco a minha tese também do que eu entendo sobre o dom de línguas, porque eu entendo que a partir do versículo 20, Paulo joga mais uma carta na mesa a favor do dom de línguas idiomático. Mas você esteja à vontade para discordar de mim. Mas eu queria ver hoje, do versículo 20 até o versículo 25, com total direito de levantar para perguntar, sem problema nenhum, levantar a mão, né? Para perguntar, sem problema algum. Mas só levante, não pergunte assim, levante, que aí na hora que der uma brechinha eu deixo você falar. Porque realmente esse é um assunto que gera polêmica e eu quero tirar as dúvidas aqui, né? Mas olha que interessante, 1 Coríntios capítulo 14, a partir do versículo 20, e eu vou explicar e a gente vai chegar lá no ponto que eu quero, né? Irmãos,
Não sejais meninos no juízo. Não sejam criança no entendimento. O dom de línguas, ele é exagerado em alguns lugares? É exagerado. Mas tem outros lugares também que ele é desprezado. E o apóstolo Paulo nos chama para um equilíbrio. Não sejam meninos no juízo, vocês precisam ter conhecimento. Vocês precisam conhecer sobre este assunto. Vocês precisam saber sobre o dom. Porque desde o capítulo 12, irmãos, ele está explicando sobre dons. E a nossa experiência aqui no Brasil é que o dom de línguas é supervalorizado, mas na verdade, o dom de línguas está junto de profecia, interpretação, discernimento de espírito, fé, cura, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, outros dons. Sobre o assunto dons, e principalmente sobre o dom de línguas, nesse ponto aqui, né, obviamente, Paulo está dizendo, eu não quero que vocês sejam sem conhecimento, eu quero que vocês sejam esclarecidos. Irmãos, falta isso no nosso meio, porque tem muito lugar que se você perguntar para a pessoa o que é dom de línguas, a pessoa não sabe explicar, mas sabe dizer que fala, né? Então é assim, o que é o dom de línguas, onde veio, por que ele acontece, qual é a palavra que traz clareza a esse dom, qual é a primeira menção dele, onde ele aparece pela primeira vez, o que Paulo quer explicar sobre o dom de línguas na sua carta aos Coríntios, onde o dom de línguas foi profetizado e onde ele aconteceu, não sabemos. Quer dizer, as pessoas não sabem. Vou dizer para vocês, eu não sei. Eu só sei que eu fui tomado por uma experiência a ponto de falar em línguas. Mas Paulo está dizendo que nós precisamos ter o entendimento. Ele não quer que a gente seja menino. Esses dias eu postei um vídeo lá no Instagram, muito interessante, do pastor Hernandes Dias Lopes, dizendo que nós não negamos as experiências. E nós temos que ter experiências com Deus. Só que as nossas experiências, elas não partem do nada, elas partem de uma doutrina, elas partem do texto bíblico. Então nós precisamos conhecer as Escrituras, mas também o poder de Deus, senão a gente erra. Palavras de Jesus. Não quero levantar aqui pessoas que simplesmente falam em línguas, ou então que pregam, ou que fazem a diaconia sem entender o que é. Antes de você fazer, no mínimo, você precisa entender o que é, entender do que está falando, entender do que se trata. Porque senão nós somos Maria vai com as outras e, como Paulo diz em Efésios 4, nós somos uma pessoa que vai sendo levado por qualquer vento de doutrina. Quantas e quantas vezes eu vi na minha caminhada pessoas dizendo, eu vou orar por você e você vai dando glória, vai dando glória, vai dando glória, vai dando glória, e daqui a pouco você está no glória, e começa a falar. Será que é isso que a Bíblia ensina? Será que é isso que a Bíblia mostra? É claro que não. Então, o que eu queria para esta igreja aqui é o que Paulo fala. Não sejais meninos no juízo. Na malícia, ou seja, na maldade, sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Como eu queria uma igreja madura, centrada na Escritura, que procura conhecer a Bíblia. Graças a Deus, os nossos cultos de domingo têm enchido este lugar. Mas o estudo bíblico não tem enchido. Não é isso? Graças a Deus, Deus tem trazido pessoas para cá. Mas uma roda de um cachorro-quente à noite aqui traz mais pessoas do que um estudo bíblico. Pode ter certeza disso. Uma festinha vai trazer mais pessoas do que uma exposição bíblica. Pode ter certeza disso. E isso, infelizmente, mostra para nós a nossa maturidade. Como nós levamos a palavra de Deus? Será que nós levamos a palavra de Deus como prioridade? Será que nós queremos realmente conhecer? Porque na malícia, em pensar mal de alguém, no coração maldoso, a gente tem que ser como um menino. Já viu criança? Criança não tem maldade. Apesar de ser pecadora, ela não tem maldade ela tem pecado na essência. Mas ela confia, ela acredita em você. Se você colocar ela ali e chamar ela, ela vem, ela pula. Assim nós somos crianças. Como criança, dependentes, simples, humildes. Mas no nosso intelecto, de jeito nenhum. Eu queria que nessa igreja aqui ninguém fosse levado por vento de doutrina. Não, mas peraí, o que está escrito na Bíblia? Queria que a gente fosse como os crentes de Bereia.
Como é que são os crentes, eram, né? Os crentes de Bereia. Conferiam nas escrituras tudo aquilo que Paulo pregava, porque era uma igreja madura. Para a igreja de Tessalônica, ele também chama aquela igreja de igreja madura. Tem igreja menina na fé, mas tem igreja madura. Paulo está dizendo, não é para ser ignorante quanto a esse assunto, é para ser maduro. Então vamos encarar o texto de frente. Ao invés de ficar rodopiando, dando glória, vamos entender o que está escrito no texto. É para isso que nós estamos aqui no estudo bíblico, para ouvir o que diz o texto bíblico. Uma certa vez o irmão disse para mim, está faltando dons na igreja. Falei, mas como assim está faltando dom? Porque toda vez que eu prego lá é o dom de mestre. Toda vez que você chega tem um diácono, é o dom de serviço. Toda vez que alguém contribui e tem essa facilidade de contribuir, é o dom de generosidade. O que está faltando? Uma irmã uma vez falou para mim um negócio, outro falou outro para mim, palavra de sabedoria e palavra de conhecimento. Tem irmão que fica ligado ali no que é de Deus e no que não é, discernimento de espírito. Então tem dons na igreja. Do que você está falando? Porque fixou na mente do brasileiro que uma igreja com dons é uma igreja onde as pessoas gritam, rodopiam e falam em línguas na hora do louvor. Mas não é isso, muito pelo contrário. Semana que vem, na quarta-feira que vem, nós iremos a partir do versículo 26 ver a ordem no culto. A ordem no culto. E no assunto línguas, como é que é a ordem no culto de línguas? Hoje eu postei lá. É 2, quando não muito 3, e que tem intérprete. E se não tiver intérprete, fique calado. Postei hoje lá sobre isso, né, sobre o dom de línguas, e um comentou lá assim, você não quer... Irmão, olha a cabeça do crente de hoje. Você não quer comparar uma igreja de Corinto, que era numa casa, com os nossos membros, com os nossos templos hoje, para 1000 lugares, né? Uma doutrina só serve então para a igreja na casa? Então, qual é o documento que eu vou usar para a igreja de 1000 lugares? Eu tenho esse documento aqui, primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nesse documento, Paulo está dizendo, 2, no máximo 3 e que tem intérprete. O camarada não gostou. Então, eu vou usar para uma igreja com 1000 membros, qual documento? Qual texto? O texto que eu tenho é esse. Então, serve para 1000 membros, serve para 10 membros, serve para 5.000 membros, 2, quando não muito 3 e que tem intérprete. E se não tiver intérprete, fique calado falando consigo mesmo e com Deus. Agora, a partir do 21 é o cerne da questão. Por que é que eu acredito que esse dom é idiomático? Primeiro, por causa de Atos capítulo 2, que quando o Espírito Santo desceu sobre aqueles homens, eles começaram a falar das grandezas de Deus e os homens de outras nações entendiam na sua língua materna. A palavra usada ali é heteros glossa, glossa é língua, heteros é diferente, mas também a palavra em Atos 2, para esse dom, é dialecto. E dialecto, irmão, é idioma de outro país. Então, em Atos 2 é quase unânime. A maioria esmagadora dos teólogos entende que em Atos 2 sim é um dom idiomático. O debate está em 1 Coríntios 14. Será que esse dom também não é o dom de língua estranha? Primeiro, nós já vimos que a palavra estranha não aparece no grego, mas é uma forma com que os tradutores trouxeram essa intenção. E eu até não digo ser uma heresia nem nada, muito longe disso, porque existe 2 versículos em 1 Coríntios 14 que mostra para nós a possibilidade mesmo de ser algo assim estranho ou fora desse país, desse mundo, né? O versículo 2 diz, porque quem fala em outra língua não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém o entende, em espírito fala mistérios. Se é entendido sem uma compreensão do todo, parece sim que está falando um mistério, algo ininteligível. E aí o 14 é o mais forte para quem acredita na língua estranha, porque diz, porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Já passamos desses textos, mas esses textos não estão soltos, já explicamos esses textos, mas esses textos não estão soltos dentro desta carta. Até porque eu quero lembrar vocês do versículo 9, 10 e 11. Assim vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizes? Porque estarei como que se falasseis ao ar. Há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, olha isso. Nenhum deles, contudo, sem sentido.
Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Só que o checkmate da minha visão, o que eu entendo ser o mais forte da minha visão, é a partir do versículo 21. A partir do versículo 21, que é assunto nosso. Olha o que Paulo fala quando ele está falando de dom de línguas. Na lei está escrito, falarei a este povo, por homens de outras línguas, por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Quando Paulo está querendo explicar o dom de línguas, quando Paulo está corrigindo sobre dom de línguas e profecia à igreja, Paulo traz uma profecia do Antigo Testamento. E nesta profecia a Bíblia diz, falarei a este povo, por homens de outras línguas, e por lábios de outros povos, nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Se você anota, esta profecia está em Isaías capítulo 28, versículo 11. Isaías capítulo 28, versículo 11. E você encontra uma similaridade em Deuteronômio 28, 49, Isaías 28, 11, Deuteronômio 28, 49, Isaías 28, 11, Deuteronômio 28, 49 e Jeremias capítulo 5, versículo 15. Jeremias capítulo 5, versículo 15. Vou repetir. Isaías 28, 11, Isaías 28, 11, Deuteronômio 28, 49, Deuteronômio 28, 49 e Jeremias capítulo 5, versículo 15. A profecia que Paulo está evocando é Isaías 28, 5, 15. A profecia que Paulo está trazendo é Isaías 28. Mas textos similares nós encontramos em Deuteronômio e em Jeremias. Eu quero que vocês percebam do que o texto desses profetas está dizendo. Para isso eu vou ler Isaías 28, 11, você pode abrir aí, vou ler os três. Isaías 28, 11. Abre aí, Isaías 28, 11. Isaías capítulo 28, versículo 11. Olha só. Olha o que a irmã leu. Pelo que, por lábios gaguejantes e por língua estranha, falará o Senhor a este povo. Do que é que esse texto está dizendo? Isso aí não é um dom espiritual, onde pessoas no futuro receberiam o dom do céu de falar uma língua ininteligível. O que a profecia de Isaías está dizendo é, nação de Israel, por lábios, por um povo de lábios que vocês não entendem o idioma, eu vou trazer juízo sobre vocês. O que o texto está dizendo é, o povo da Assíria viria para destruir o reino do norte, e o povo da Babilônia viria para destruir o reino do sul. Povos que não falavam hebraico, povos que falavam a língua de suas nacionalidades. Deuteronômio 28, 49. Deuteronômio 28, 49. Deixa eu ler aqui, ó. Os Deuteronômio 28, 49. Abre aí. Pode ler? Olha o texto. O Senhor levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra virá, como o voo impetuoso da águia, nação cuja língua não entenderás.
Jeremias 5,15. Jeremias 5,15. Jeremias 5,15. Eis que trago sobre ti uma nação de longe, ó casa de Israel, diz o Senhor. Nação robusta, nação antiga, nação cuja língua ignorais, e não entendes o que ela fala. Volta comigo para 1 Coríntios 14, a partir do versículo 21. Por que é que eu fui nessas passagens? Primeiro, porque Paulo cita Isaías. A passagem de Deuteronômio e a passagem de Jeremias são passagens parecidas à passagem de Isaías, que Paulo pega para explicar o dom de línguas. E nestas passagens de Isaías, Deuteronômio, que é Moisés, e Jeremias, não é língua estranha do céu, é língua da terra. Mas por que é que, ao falar de língua como dom, Paulo pega exemplos do Antigo Testamento sobre nações onde o povo de Israel não entende a língua? Por quê? Por que Paulo faz isso? Primeiro ponto, eu já consigo entender aqui que Paulo está falando de coisa idiomática, de língua idiomática. Porque não é interpretação, é textual. Foi ele que puxou o texto de Isaías. Mas a pergunta é, por que ele faz isso? Por que ele cita Isaías? Por que ele lembra da Assíria no Reino do Norte e por que ele lembra da Babilônia no Reino do Sul? Por que ele faz isso? Por quê? Versículo 22. Olha isso aqui, irmãos. Olha para cá antes. Quando eu converti, eu entendi que o dom de línguas era estranho. E falava. Eu acredito que eu fui influenciado pelas primeiras pessoas que eu ouvi na conversão. Mas depois eu fui estudando o dom de línguas e eu cheguei à conclusão idiomática. Mas eu acredito que é para hoje. Continuismo existe para hoje, é real para hoje. Mas eu não entendo como língua estranha. Eu entendo como língua idiomática. Agora, olha o 22, irmão. De sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Tem gente que pega o dom de línguas e fala, o dom de línguas é um sinal que você está sendo edificado. O dom de línguas é um sinal que você foi batizado com o Espírito Santo. O dom de línguas é um sinal para você. O texto está dizendo, o dom de línguas não é um sinal para crente, é para descrente. Para aqueles que não entendem. Não. Não. Vou explicar. Por que é que Paulo usou um texto de juízo falando de línguas do Antigo Testamento? Em 1 Coríntios 14. Para mostrar que o dom de línguas é um sinal de juízo de Deus para os descrentes. Quais descrentes? Os judeus. Que ouvem agora a grandeza de Deus em outros idiomas. Isso é juízo de Deus na nação de Israel. Se Deus agora pode usar homens com outras línguas para falar da grandeza de Deus, os descrentes de Israel agora estão julgados. Porque o povo de Deus não é só Israel, a palavra de Deus não é só em hebraico, mas agora qualquer lugar deste mundo que tiver alguém invocando o nome do Senhor pode ser salvo. E assim como em Atos 2 os judeus estavam ouvindo as grandezas de Deus em outros idiomas, assim ainda é hoje. Quando nós pregamos o evangelho em português, quando nós pregamos em inglês, quando alguém recebe o dom de línguas e fala o evangelho, a grandeza de Deus em outro idioma, os judeus estão sendo julgados. Eu entendo biblicamente dois motivos para o dom de línguas. A primeira é a evangelização, Atos 2. O Galileu não entende nada, o Galileu não sabe outra língua, Deus dá a ele o dom de línguas e ele pode pregar para o mundo inteiro. E juízo para judeu. São os dois propósitos do dom de língua. Pastor, mas e o edifica a si mesmo? Todo dom edifica você. Se eu chegar aqui falando em língua, eu chego aqui falando em chinês, não tem nenhum chinês aqui. Ninguém vai ser edificado, mas eu sim, porque eu vou estar falando das grandezas de Deus. Quando eu prego em português, eu também sou edificado. Quando eu falo aqui, se eu receber o dom de línguas e começar a ler
é falar em inglês, e ninguém souber inglês, só a irmã lá do fundo sabe inglês, ela está sendo edificada porque ela sabe inglês, eu estou sendo edificado porque mesmo sem entender, eu estou falando das grandezas de Deus, só que a igreja está infrutífera. Por isso que precisa de um intérprete. Aí tem que ter alguém aqui que traduz do inglês para o português, para que o resto da igreja seja abençoado. Uai, pastor, mas como é que edifica a si mesmo se sua mente fica infrutífera? Eu já ouvi este argumento de pessoas que creem que são línguas espirituais. Dizendo assim, uai, mas como é que vai te edificar se você não entende? A língua estranha é a mesma coisa. A língua estranha você fala e não entende. E fala que está sendo edificado. É a mesma coisa. Isso é um sinal para descrente, mais ainda. Eu vou... Deixa eu chegar no 23, que isso que você acabou de falar vai agravar ainda mais. Eu só quero que vocês entendam isso aqui até agora. Agora continua o 22. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. O dom de línguas, ele atinge descrentes. Mas a profecia atinge o crente. Se o dom de línguas, irmãos, isso aqui, assim, me desculpa, mas é mais claro que o sol do meio-dia. Se o dom de línguas atinge o descrente, ou seja, é um juízo, o dom de línguas também, a profecia também atinge pessoas, mas não os descrentes, e sim os crentes. Ou seja, num culto, numa reunião, vale muito mais a pena a profecia do que falar em língua. Daqui a pouco a gente chega nessa totalidade. Mas o que Paulo está dizendo aqui é, quando alguém é usado em dom de línguas, os judeus estão sendo julgados. Assim como foi nos dias de Isaías, porque ele profetizou isso. De onde você tirou isso, Mateus? Eu tirei isso de Paulo tirando. Irmãos, se eu chegasse aqui sem essa passagem que nós lemos, falar assim, não, irmão, o dom de línguas é idiomático, porque Isaías profetizou lá. Aí você poderia falar assim, uai, mas você está usando a referência verbal e não real. Ou seja, eu estou pegando um texto bíblico que talvez não quer dizer a mesma coisa. Não é só porque tem lá língua no Antigo Testamento que aqui a língua é a mesma coisa. Só que eu só fiz isso porque Paulo fez. Foi Paulo que puxou de Isaías, não fui eu. Então, se Paulo puxou um versículo de Isaías, o que esse versículo quer dizer em Isaías? Este versículo em Isaías quer dizer, o reino do norte será destruído por um povo que os judeus não entendem a língua. E não é a língua do céu, é a língua da Assíria. O reino do sul será destruído por um povo que Judá não conhece a língua. E não é a língua do céu, é a língua da Babilônia. Paulo evoca esse texto para dizer, a língua é um sinal para o descrente. Foi um sinal para o judeu descrente lá no tempo da destruição, e é um sinal para o judeu descrente hoje, porque a palavra de Deus está sendo pregada em outros idiomas. E a profecia? A profecia é para crente. A profecia é para crente. Exortar, consolar e edificar. Quem é exortado, consolado, edificado e ensinado aqui, através da profecia, é o crente. É o crente. E tem um detalhe. Você vai perceber que a profecia atinge até o ímpio, de tão mais poderosa que ela é do que o dom de línguas. Daqui a pouco a gente chega lá. Agora, irmãos, o 23, todo mundo aqui já teve essa experiência, eu já tive. E quando eu leio o 23, eu lembro de um amigo que eu tinha, que eu ímpio, levava ele para a igreja. Eu estava todo errado com ele no mundo. Aí eu falava com ele assim, não, mas vamos para a igreja, porque Deus estava trabalhando no meu coração. Mas antes de eu nascer de novo, eu frequentava a igreja. E esse amigo, eu gostava tanto dele que eu falava assim, não, se eu for crente, você vai ser crente comigo. Então nós vamos junto. Virei crente, ele está mais perdido que segue em tiroteio. Mas um dia Deus pode trazer para cá. Aí eu levava ele no culto, né? Aí eu levava ele no culto na igreja que eu frequentava. Aí eu falava assim, senta aí, fica quieto. Só que ele não ficava quieto, ele ficava perguntando um monte de coisa. E aí tinha uma hora que ele via o pessoal falar em língua. E a língua lá era língua estranha. Então eu já imitei aqui, mas eu falei que não é zombaria. Não estou zombando de quem crê assim. Mas não é Shurikan, Darabaceri, Darabá, Barabaçu, não é? Aí a igreja inteira começava a falar isso. Ou então 5, 6, 7, falava, já está errado. 5, 6, 7, 4 não pode. 4 já é antibíblico. É 2, no máximo 3 e que tem intérprete.
Ah, 4 falaram, já está fora da Bíblia. É assim, pastor? É assim. Você é chato, pastor? Eu sou chato. Eu sou enjoado, vocês não têm noção. Então vamos lá. Aí começava a falar em língua lá na igreja. Aí o menino falava assim comigo: o que é isso aí, Mateus? Que doideira é essa aí, Mateus? Mateus, o que esse povo está fazendo? Sabe qual era a minha resposta? Esquenta a cabeça com isso não. Esquenta a cabeça com isso não. Foca em outras coisas. Porque, irmãos, é constrangedor. Um ímpio chega aqui e vê todo mundo. Rabarabá. E não são palavras minhas não. Olha o 23. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar, tem que congregar, hein? Tem que congregar, hein? Tem que ser igreja, hein? Tem que estar junto, hein? Se toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos? Mas aí não está complicando com o sinal para os não crentes? Não, vou explicar isso aí. Deixa eu só voltar nisso e você me lembra isso. Não dirão porventura que estáis loucos? Tá certo ou tá errado, irmãos? Tá certo. Irmão, tem hora que o pastor fala assim, ó: agora você que fala em língua aí agora. E tá o visitante lá na igreja. Aí todo mundo da igreja começa a O que é isso, irmão? O indouto, sem conhecimento, o incrédulo, sem fé, pode olhar para aquela igreja e ser bíblico. Se o incrédulo for bíblico, ele vai dizer: esse povo é tudo doido. E ele tem direito bíblico de chamar nós de doido. Ele vai ter mais discernimento. Ah, falou tudo. O crente está lá na igreja, fora da palavra, achando que está na palavra, com a melhor das intenções, irmão. Eu já falei aqui 1000 vezes, num culto, sua intenção não interessa. O que interessa num culto é a doutrina. Pastor, quero plantar bananeira aqui na frente da igreja, que eu acho que os irmãos vão gostar. Quem tem que gostar é Deus. Irmãos, eu estou querendo fazer uma coisa nova no culto. Tem prescrição? Não tem não, mas eu acho que vai ser legal. Com que direito a gente faz isso, irmão? Deus está aqui para ser cultuado. Tem que ser do jeito dele. Você pode tentar me agradar e fazer uma coisa, e talvez a coisa que você faz para me agradar eu não gosto. Eu não pedi. Entendeu? Ô, pastor, mas eu acho que esse versículo especificamente tá, como eu posso dizer, tá comprovando um dom de línguas estranhas. Porque se o incrédulo entra aqui e tá todo mundo falando inglês ou alemão, ele não vai achar que as pessoas estão loucas. Que? Se alguma pessoa entrar aqui Porque e não... Peraí. usou como exemplo língua estranha, e não idiomático. Não, claro, mas o meu exemplo pode ser idiomático também. Se entrar alguém aqui, agora vamos dar um exemplo idiomático. Se entrar alguém aqui que não sabe nem o português direito, tá? Que entra aqui na igreja. Aí um tá falando chinês, outro tá falando alemão, outro tá falando português de Portugal, outro tá falando mandarim, outro tá falando hebraico. A pessoa vai chegar aqui só porque é idiomática, vai falar assim: ah, esse povo não é doido não, ele tá falando chinês, outro tá falando, eu tô entendendo tudo. Sendo estranho ou sendo idiomático, dá no mesmo. Se todo mundo chegar aqui, se um incrédulo chegar aqui, todo mundo estiver falando dom de línguas, seja idiomático ou seja estranho, esse camarada não vai entender. Sim, mas esse versículo especificamente, ele fala sobre língua estranha. Como que pode ser língua estranha se o versículo anterior, no 21, está dizendo da profecia de Isaías, que é um idioma da Assíria e da Babilônia? Como posso desassociar o 21 do 22 e 23? Nesse caso, como que não conflita o 23 sobre, dirão que estás louco e tal, com o 22 falando que é um sinal para... Aí essa pergunta é a segunda que eu falei que eu vou chegar nela. Essa aí, ok. Essa aí eu gostei. Vou chegar nela, peraí. A outra você não gostou. Não, é porque a outra... Existe pergunta pública. Não. Faz pergunta. Falei isso, né? Eu que falei isso. Não, foi o Pablo Marçal. Foi? Pega o código. Aí reuniu todo mundo, mas eu acho que depois que todo mundo falou em língua, um ou outro,
falou em língua, deveria ter um intérprete para explicar o que Isso. o outro falou. Isso, concordo. Isso. Exatamente. É verdade. Aí eu acho que a doutrina tem que ser clara para o incrédulo. Esse assunto do intérprete, nós vamos ver semana que vem. É assunto para semana que vem. Tá a partir do versículo 27, se eu não me engano. Qual é a sua pergunta, Giovana? Como não o quê? Por que o 23, que fala Ah, que tá. os incrédulos acham que é louco, Isso. não vai completar com 22, Tá. que a profecia, que a língua estranha é para os Ótimo. Fechou. Primeiro, se o 21 vem antes do 22, deixa eu fazer do 21 a minha base para o 22. Então, o 21 é a minha base para o 22. O 21 mostra gentios vindo para Israel com língua da Assíria e com língua da Babilônia para condenar a nação, o reino do norte e o reino do sul. O 22 diz que esta língua é um sinal para o descrente. Qual seria o descrente do 22? Qual seria o grupo de pessoas que receberiam o dom de línguas como sinal? Sinal de juízo. Lembre da profecia de Isaías. Quem é esse povo? Os judeus. O 23 mostra a igreja reunida no mesmo lugar. Então, olha o 22, juízo para judeu. Olha o 23, reunião na igreja, qualquer um entra. Não é simplesmente judeu no 23. O 22 o dom de línguas é um sinal para o descrente. É um sinal para o descrente. O dom de línguas é como lá em Isaías, que a língua estranha de lá, da Assíria e da Babilônia, era juízo para o judeu. Deus mandou juízo no reino do norte e no reino do sul, para que o povo pudesse temê-lo e reverenciá-lo. Da mesma forma, o dom de línguas que Paulo está citando é um sinal para o descrente. É juízo de Deus, da mesma forma. Mas esses assírios e tal que vêm com essas línguas estranhas, as línguas estranhas deles são maternas, não são dom. Isso, exato. Exato. Então me confundiu mais ainda. Um tá falando de uma nação com pessoas com dialetos maternos diferentes dos judeus. Isso. E o outro tá falando sobre dom de língua. Isso, é verdade, eu entendi sua dúvida. Só que o exemplo de Paulo não é para mostrar a natureza da língua. O exemplo de Paulo é para mostrar para que a língua serve. A natureza da língua lá da Síria é uma língua materna. A natureza da língua de 1 Coríntios 12, 13, 14 é algo espiritual, no sentido de vem de Deus. Qual é o objetivo de ambas? Paulo está comparando o objetivo. O objetivo da língua materna do assírio é trazer juízo para o judeu. O objetivo do dom de línguas aqui, que Paulo está citando no 22, é um sinal para o descrente, para o judeu. Eu entendi que a língua materna da Síria é uma coisa e a língua do dom é outra. O que você está falando. Mas pense no objetivo. Por quê? Qual é o motivo? Porque a língua veio na Síria. Da Assíria. Juízo dos judeus. Por que a língua vem? Esquece a natureza dela. Por que a língua vem? Sinal para descrente. Tá, O que Paulo está comparando? Sobre a língua enquanto dom espiritual. Aham. Eu estou aqui e eu não falo chinês. Nunca soube falar chinês na vida. Entra um irmão aí chinês que precisa muito escutar uma palavra e do nada começa a pregar em chinês perfeito, como se eu soubesse e eu não estou entendendo bolhufas que eu estou falando, mas o irmão chinês Isso. sabe. Aham. Isso que eu estou fazendo nesse momento também é um sinal para o descrente? Também é um sinal para o descrente. Só que ele entra no primeiro objetivo do dom que eu falei, evangelizar. Se você está falando uma língua e o chinês entendeu, o chinês está sendo evangelizado. Você está sendo edificado, você está sendo usada por Deus. Quem é o descrente da história? O judeu. Não necessariamente o judeu tem que estar aqui. As grandezas de Deus em outros idiomas é um juízo para a nação de Israel. Entendeu? Deixa eu avançar. Pode falar? Quer falar mesmo? Eu estou lembrando em Atos, quando eles receberam o Espírito Santo, Isso. Pedro E os demais? cada um recebeu o seu dom de línguas e começou a falar
entre o povo da Judéia. Isso. Aí eles deslumbraram, né, o povo, e assim, como que estamos escutando os dons das línguas, cada um na sua língua, materna, aquela coisa. É. E isso encaixa nisso? Encaixa totalmente, porque até quando eu citei Atos 2, é a base para o meu entendimento de dom de línguas. Quando o dom aparece lá em Atos 2, o dom é claramente idiomático. É claramente idiomático. É assim, você recebe o dom de línguas e pessoas agora ouvem você falar na língua materna deles. Aí é o chamado de Cristo, né? Aí que eles começaram a explicar a Cristo. Isso. Aí se Atos 2 é isso, como é que eu chego em 1 Coríntios 14 e digo assim, não, o dom de línguas agora sofreu uma mudança e não é mais o idiomático, agora é o celeste, é o espírito, é o de anjos. Por que eu faço essa mudança? Se Atos 2 está lá claramente o que é o dom de línguas, explicadinho. Aí eu chego em 1 Coríntios 14, Paulo fala do dom. Por que seria outro? Quantos dons de línguas temos? Entende? Mas você pode ficar à vontade para discordar de mim também, não. Agora, voltando. Como é que dirás? Pastor, no caso, Atos 2 foi a primeira menção quanto a essa questão do dom de línguas? A primeira menção não. A primeira menção foi em Marcos 16, quando Jesus diz, ide por todo mundo pregar o evangelho. Não, mas eu falo assim, como Foi, esse dom. foi a inauguração do dom. Sim, então foi em Atos 2. Com certeza. A primeira menção foi em Atos 2. A primeira menção, inclusive, fala sobre idioma. É. E tem uma regra na teologia sobre isso, né? Lei da primeira menção. Primeira menção. Então, a questão toda está em 1 Coríntios 14, naqueles textos que eu falei, do 1 ao 3 e do versículo 14, que alguns entendem como base para a língua estranha. E a história nos toma pela mão também, que todos nós também sabemos da história, de que houve um avivamento nos Estados Unidos, primeiro, se eu não me engano, não sei se foi no Canadá, eu não sei qual país que foi, mas que chegou nos Estados Unidos. Chegando nos Estados Unidos, o movimento da Rua Azusa. A Rua Azusa foi um avivamento muito grande em Israel, onde todos começaram a falar em línguas. Começaram a falar em línguas e o culto não acabava e todo mundo ficou na Rua Azusa dos Estados Unidos e foi um grande mover do Espírito Santo. Avivados por isso e cheios desse mover, dois missionários descem para o Brasil, Daniel Berg e Gunnar Wingler. Esses camaradas eram da Suécia. Eles chegam no Brasil e se instauram em Belém do Pará. E em Belém do Pará eles vão para uma igreja batista tradicional. Como eles estavam avivados pelos dons e falando língua estranha, a igreja batista não os aceitou. Eles foram tirados da igreja batista, mas dividiram a igreja. Muitos avivados e carismáticos foram com eles. E aí então se iniciou a Assembleia de Deus no Brasil. Em 1910 aconteceu isso e em 1911 começa a Assembleia de Deus no Brasil. A Assembleia de Deus no Brasil é a maior igreja do Brasil, disparado, não tem como chegar perto dela, e esta denominação evangeliza o Brasil inteiro. Então, o Brasil inteiro é evangelizado pelos pentecostais. Então, esta visão de língua estranha é o comum em todo lugar, porque quem foi evangelizar o Brasil foi, de forma eficaz, obviamente, eles não foram os primeiros missionários, pelo contrário, os reformados foram os primeiros missionários, mas quem varreu o Brasil foi a Assembleia de Deus. E ensinando os seus dogmas. Eu amo a Assembleia de Deus, eu amo a igreja pentecostal, eu amo pregar numa pentecostal. Mas eu não concordo com tudo. Inclusive, esse dom de línguas é uma coisa que eu discordo. Entendo ser idiomático. Mas pegando também, desculpa, pegando mais um gancho nessa questão histórica, antes mesmo dessa questão do avivamento na Rua Azusa, não tem registro, por exemplo, na história da igreja, quanto a essa questão. Alguns dizem que tem sim. Alguns dizem que alguns pais da igreja defendiam, mas são coisas assim, muito ambíguas no texto deles, nos textos deles. Não há assim, uma língua celeste estranha apareceu aqui no nosso meio. São coisas assim, o dom de línguas é real, fulano tem. É muito pouco, é muito pouco. Eu entendo, você já explicou também essa questão, mas em 1 Coríntios 13, 1, essa questão que Paulo coloca ali, não dá uma questão de uma língua dos anjos, ou ele quer colocar tipo assim, nem se eu tivesse todo o poder do mundo... A segunda opção. Né? Por quê? Por quê?
Ainda que. Tudo que Paulo vai falar aqui para frente, ele não faz. Ainda que. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos. Ainda que eu comunicasse com tudo que tem na terra e com tudo que tem no céu. Se não tiver amor, serei como bronze. Ainda que eu tenha o dom de profetizar. Ainda que eu conheça todos os mistérios e toda a ciência, ele conhece tudo. Paulo conheceu tudo? Não. Ainda que eu tenha a tamanha fé, se eu tiver amor, ainda que eu distribua todos os meus bens aos pobres. Ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado. Quando Paulo entregou o corpo dele para ser queimado? Nada. Isso aqui é uma hipérbole. É um texto poético. Para mostrar que eu posso fazer tudo que eu quiser na vida. Se eu não tiver amor, nada serei. Ainda que. Vamos voltar então para o 24, irmão. Agora 1 Coríntios 14, 24. Espera aí, olha aqui para mim. Escuta. Você pode discordar de mim tranquilamente quanto a isso, não tem problema, de verdade. Só que assim, eu tenho aprendido a ler a Bíblia sem a minha emoção. Sem o que eu acho. Eu quero o que o texto está dizendo. Eu quero o que está escrito. Isso é o método histórico gramatical. Literal. Né? Eu quero o que está escrito. Se Paulo está citando uma profecia que fala sobre os assírios, como é que isso pode ser celeste? Se não existe uma voz sem compreensão no mundo, Paulo disse isso, como pode ser celeste? Se eu ignorar o som, eu serei estrangeiro e não espiritual, como pode ser celeste? Como? Mas não tem problema nenhum, tá tudo certo. 24. Agora a gente deixa um pouco a língua e vai para o 24. E olha isso, se todo mundo estiver falando em língua, chega um indouto, maluco, bando de maluco. Mas olha, porém, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indouto, a coisa muda. Se o incrédulo chegar na igreja onde todo mundo estiver falando em língua, maluco, louco. Mas se o incrédulo chegar e todo mundo estiver profetizando, a história muda. Ele é por todos convencido e por todos julgado. Tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração.